Ok, boa tarde. Bem-vindos à Complexidade, aula 27. E hoje temos, então, duas apresentações. A Luísa vai apresentar e o João, se eu não me engano, o João Rostol. Não está aqui ainda, mas deve estar chegando. Então, só para ver onde é que a gente está, lembrando, as aulas em si já acabaram com a matéria, temos as apresentações, hoje tem duas, semana que vem, na terça e na quinta, as outras apresentações, e já semana que vem, talvez já na terça, eu tenha as perguntas da prova pronta, eu mando para vocês, e aí vocês têm um tempo para responder. E aí a gente completou. Então é isso, vamos começar, deixa eu compartilhar aqui. Perfeito. Professor, antes de começar, eu queria perguntar se eu posso apresentar hoje, na verdade, duas coisas. A apresentação do paper, né? E também se eu poderia fazer a minha apresentação de redes. Acabei me atrasando com isso. E aí as duas estão ligadas no mesmo assunto, aí eu queria ver se podia fazer as duas agora. Tá bom. Então tá ótimo. Ok, obrigada. Deixa eu, Então só tá, vou também outra coisa começar. que eu esqueci de falar, nas apresentações seria bom se todo mundo desse uma olhada nos papers antes, então vocês têm que me avisar antes quais papers, eu mandei hoje de manhã, eu sei que é meio em cima da hora, junto com a mensagem eu mandei os papers, então, mas me avisar antes, para dar o tempo, mesmo se as pessoas não forem ler todos os papers, dá uma olhada, às vezes você dá uma olhada no abstract, na introdução, você acha alguma coisa interessante, às vezes tem ali alguma coisa que alguém vai gostar. E aí a apresentação fica muito mais interessante se você já tem uma noção do que é. Então tá O bom. assunto, né? Pode Ok. ir, Luiz, então já está Vou compartilhado. começar aqui a compartilhar. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho aí. Sim. Então, vou falar do paper Observing Many Researchers Using the Same Data and Hypothesis Reveals a Hidden Universe of Data Analysis, né? Então, observando vários pesquisadores que estão usando os mesmos dados e a mesma hipótese, isso revela um universo desconhecido, né? Enfim, sobre análise de dados, né? Então, eles vão falar sobre isso. Esse paper é muito recente, ele é desse ano, do mês de março, então, assim, super fresco e bem atual. A gente vem falando sobre o assunto de dados, né, aqui na matéria, enfim, economia como um todo, então acho que esse assunto é cada vez mais interessante. E eu vou falar aqui primeiro da motivação do método, depois dos resultados que eles encontraram, enfim, o que eles concluem sobre isso. Em primeiro ponto, esses são os três pesquisadores principais. A gente tem aqui o Nate Bresnau, o Ike Markhink e o Alexander Hutke. Eles são todos de universidades europeias, né? E o que eu achei interessante, eles trabalham com vários tópicos bem sociológicos mesmo. Então, eles vão trabalhar com sociologia, com política, mídia, filosofia e política. Então, eles estão realmente interessados, assim, em como que os dados, né, estão ligados com a sociologia, estão ligados com as ciências sociais como um todo, né? Então, assim, achei bem interessante ver que eles são mais nessa linha, então eles talvez não sejam tão econometristas por si, no sentido estrito senso, assim, então achei bacana, assim, a motivação, de fato, de procurar saber mais sobre o assunto. E aí o que leva esses pesquisadores a falar sobre isso, né, e aliás, eles não são os primeiros a falarem sobre esse assunto, é essa ideia de que ciência, principalmente essa análise de dados, ela funciona para trazer clareza, credibilidade e algo que seja replicável, né? Então, assim, os resultados encontrados por pesquisadores X, em teoria, são encontrados por todos, deveriam ser, pelo menos, encontrados por todos os outros pesquisadores, né? Só que vários trabalhos, tentativas de replicar esses resultados não dão certo, né? Eles falham. E aí, já aconteceram estudos no passado para vários modelos específicos e questões pontuais, mas nada no tamanho desse trabalho ainda. Então, assim, ele é, digamos, talvez seminal, ou então, enfim, ele é único no sentido da sua grandeza e como ele trabalha com isso, né? Então, aqui que eu coloco que outras especificações e a utilização da mesma metodologia de dados, né, não chegava aos mesmos resultados. E aí isso leva eles a trabalharem com
a mesma hipótese e os mesmos dados. A hipótese deles é que migração reduz o apoio para políticas sociais entre o público, né? Então, assim, enfim, você ter mais migrantes iria afetar o jeito como o público de um país, né? Ele vai, ou no caso, nesse caso da pesquisa que eles usam, vários países, como que isso influencia na visão das pessoas, no apoio que elas dão para as políticas sociais. E aí eles usam uma mesma pesquisa, né? 6 perguntas de uma mesma pesquisa, dessa International Social Survey Program, que é uma pesquisa já de longa data, muito conhecida, assim, no meio das ciências sociais, e ela é uma pesquisa para vários países. Então, eles tentam pegar uma pesquisa que já seja mais consolidada mesmo, assim, que em teoria daria mais credibilidade para o trabalho. E, além disso, eles dão tarefas para esses pesquisadores da pesquisa, né, para eles familiarizarem com o tema, né, o tema de migração, e também enviarem um método de pesquisa, enviarem previamente como eles iam trabalhar com as coisas, só para eles estarem, digamos assim, sabendo o que ia acontecer, não tinha nada muito gritante, nada que tirasse, digamos assim, a credibilidade da pesquisa que eles estavam fazendo aqui, em comparar os resultados dos outros pesquisadores. Inclusive, eu falo que esses 3 pesquisadores são principais, porque essa pesquisa, ela envolve 162 pesquisadores que fazem o trabalho com esses dados. E aí os outros 3, digamos, eles pesquisam os resultados dos pesquisadores, né? Então, assim, na verdade, ela é uma pesquisa de crowdsource, que eles falam, assim, né? Tipo, tem muita gente envolvida, e é uma pesquisa bem grande. E eles dividem essas pessoas em grupos, em times, então são 73 times no total. Eles fazem isso também para dar enfim, trazer mais credibilidade para o trabalho, né? A questão do peer. Então, assim, ninguém trabalhou sozinho. Trabalhar com outras pessoas leva a crer que os resultados são mais críveis e, enfim, menos mexidos, atrapalhados, né? E aí, eles analisam também, eles controlam, né, assim, para os participantes, 4 aspectos, né? Então, eles analisam de cada um dos pesquisadores a expertise metodológica, né, o quanto eles conhecem do método, enfim, a própria análise de dados, a expertise no tópico, então, assim, quanto eles conhecem sobre migração, sobre esse assunto que eles estão trabalhando, né, as atitudes prévias e as crenças prévias dos pesquisadores em relação ao tema. Então, assim, como que eles pensam sobre a migração, né? Porque, enfim, todos esses fatores aqui, eles influenciam no resultado encontrado, né? Ou podem influenciar no resultado encontrado. Então, na própria pesquisa, eles vão, então, controlar para essas 4 questões, tentando aí, digamos, nivelar ou saber como é que funciona, como essas coisas influenciam no resultado, se isso que explica a diferença ou não, né? E aí, o que eles encontram, né? Primeiro que eles encontram, são gerados no final, né, desses 73 times, de 162 pesquisadores no total, eles encontram mais de 1.200 modelos diferentes. Então, na verdade, nenhum time mandou o mesmo modelo que o outro time. Cada time mandou, no geral, entre 1 e 100 e poucos modelos, e aí eles tiveram uma média de 17,3 modelos por time. Então, assim, muitos modelos. E mesmo que eles usassem 107 variáveis, no mínimo 107 variáveis iguais, né, assim, 107 variáveis estavam em 2 ou mais modelos, você tem mais de 1.200 modelos diferentes. Então, só, assim, a análise desse valor já é gritante, né? Você tem, então, uma grande variabilidade, nenhum modelo era igual ao outro. Então, só de ver isso, você vai ver uma grande diferença no trabalho desse número de times. E aí, aqui, esse é o primeiro gráfico que eles colocam no paper. Inclusive, recomendo muito a leitura do paper, ele é muito curto, é muito rápido de ler, assim, muito interessante. Então, para quem não leu, acho que seria bem bacana de ler. E essa figura 1, ele vai colocar, então, aqui os resultados que esses pesquisadores encontraram. Então, primeiro, ele mostra aqui que, bom, mais da metade, grande parte, teve resultados não estatisticamente significantes, né? Então, assim, isso mostra que não só você tem uma diferença aí de resultados para não e para sim, digamos, para refutar a hipótese, mas você tem uma diferença aí de tratamento de dados, de análise de dados, que leva a resultados estatísticos diferentes, né?
em relação à significância. Então, enfim, você tem mais da metade deles com não significante. E aí você tem, aqui na esquerda, essa parte verde, são os resultados negativos, né? Então, assim, que a imigração não influencia na visão, no apoio que a população dá para as políticas sociais, e aqui no positivo, no sim. Então, 16,9% dos modelos vão mostrar que sim, e 25% vão mostrar que não. E aí, 57% vai mostrar que, aliás, não mostra nada, né? Porque os resultados não são significantes. Então, esse é um outro gráfico muito interessante, assim, que ele mostra a discrepância absurda dos resultados encontrados, assim, né? E que os métodos estatísticos que já são considerados padrão, assim, né? São muito estudados, você tem um padrão, você tem aí, fora o próprio método, uma questão de fazer ciência que envolve terceiros, envolve pessoas vetando, peer review, enfim, várias etapas, e mesmo assim você consegue ter essa variabilidade, né? Então, acho que isso conversa muito com o que a gente vem falando sobre como a gente, de fato, não entende tanto como a gente pensa entender, assim, de como, enfim, as coisas se relacionam, como os dados fluem, então achei bem interessante. E aí, pegando aqueles 4 controles apresentados no início, eles vão comparar, então, as características entre os pesquisadores. Aqui eles pegam a média de cada time, lá na esquerda, então a coluna da esquerda está com a média de cada time, e a coluna da direita está com a diferença, digamos, intra-times, assim, então a diferença entre os times. E aí aqui ele coloca aqui a expertise metodológica, né, expertise no tópico, as atitudes prévias e as crenças prévias, né? E aí você vai ver que aqui em laranja tem o do grupo do lower score, né, que é o laranjinha do negativo, e do positivo higher score, e você vê que, como ele fala, né, assim, as características, elas não explicam a diferença entre times ou intra-times, assim, né? Então, você não tem aqui, de fato, um resultado que mostre que a diferença entre as pessoas, né, vai gerar essas diferenças. Então, aqui, além das questões que são muito faladas de publication bias, né? Então, assim, eu publico quando eu chego no resultado que eu esperava chegar, enfim, então, assim, algo que vai além do que já se fala sobre limites de dados, né? E aí aqui, enfim, eu coloco as diferenças dentro dos times. Entre times não parecem vir, de fato, dessas características dos pesquisadores. Claro que as características são importantes, né, mas não vem, de fato, daquilo. E aí aqui ele coloca esse gráfico para mostrar, então, qual a porcentagem explicada por cada coisa, né, que eles analisaram. Então, aqui em cinza, ele vai ter as condições, né, digamos assim, os materiais que eles deram, né, então a pesquisa, as tarefas que foram enviadas, a tarefa, aquela proposta de metodológica prévia que foi enviada em cinza. Em verde, o research design, né, então, assim, enfim, como que eles escolheram a amostra, as especificações do modelo, o ranking do modelo, basicamente, digamos, toda a questão da estratégia, né, metodológica está ali no research design. Em roxo, a gente tem as características dos pesquisadores, né, aquelas 4 que a gente vem falando. E aí, em amarelo, que é gritante a maioria no gráfico, né, ele vai chamar de essa variância inexplicada, né, uma variância idiosincrática, no sentido de única para cada pessoa, né, derivada da diferença mesmo entre as pessoas, assim, não de características, mas algo que não se explica, ou então não está controlado aqui no trabalho, né, que vai explicar essa diferença, né? Então você vê que basicamente todas as diferenças entre times, no total, intra-times, e mesmo em relação às conclusões, né, não só aos resultados dos dados, mas em relação às conclusões que eles tiram, você não tem uma explicação de fato que satisfaça, né? Você vê que tem uma diferença muito gritante aqui, e que, de fato, nenhum modelo foi igual, as pessoas ainda não se sabe o porquê dessa variância tão grande, né? E aí, o que eles vão, digamos, concluir sobre isso?
eles vão, de novo, colocar que essa variabilidade está ligada a uma questão idiosincrática, né? Então, por que isso, né? Por que ela é única para o pesquisador? Porque eles controlam os incentivos, né? Eles controlam, a pessoa não tem obrigação nenhuma, ela não tem incentivo para chegar num resultado específico, em teoria, se você controlou para todas aquelas questões ali. Fora que eles não tinham que chegar em nenhum resultado dentro da pesquisa, né? Eles não iam, de fato, publicar aquilo, então acho que isso tira um pouco desse peso também em relação ao resultado obtido. E eles também fazem os ajustes para as escolhas de especificação de modelos comuns entre os times. E aí, isso leva os 3 pesquisadores a concluírem que existe uma diferença baseada na pessoa, enfim, baseada na diferença daquela pessoa naquele momento. Inclusive, eles chegam a extrapolar, sugerindo que uma mesma pessoa não chegaria aos mesmos resultados se ela fizesse a pesquisa em diferentes momentos da vida ou até diferentes anos, né? Então, assim, eles vão falar que, na verdade, não é nem somente uma variabilidade única do pesquisador, mas eu diria que tem única do pesquisador e do momento em que ele está inserido, né? Assim, de como ele pensa naquele momento. E aí ele vai colocar aqui, que eu coloquei em laranja, assim, que essa diferença em análise de dados, em conclusão de dados, ela vai existir independente de incentivos perversos ou viesados, né? Enfim, você não vai chegar a um resultado diferente só porque você acredita em algo diferente de outra pessoa ou porque, enfim, existem influências externas que te levem a isso, assim. Ele vai falar, então, que é uma questão, é um ruído, né, um noise, que ele chama, particular e pessoal que leva a isso. E aí, o que deve ser feito, né? O que eles propõem? Primeiro, eles propõem que a gente tem que analisar cada etapa de um trabalho de análise de dados com muito cuidado. Vai ter um slide que eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas que todas as decisões dentro de uma pesquisa com dados devem estar explicitadas e devem ser refletidas, assim. Então, ele fala que tem muitas etapas que são tidas como padrão ou são tidas como não são enxergadas como decisões de fato dentro da análise de dados, mas que elas influenciam e cada pequena diferença elas vão se somando, né? Mas, e aí no todo, no final, você tem um trabalho totalmente diferente entre as pessoas, com diferenças mínimas, assim, entre eles, né? E aí, de novo, você tem que analisar cada etapa com cuidado, explicitar essas premissas teóricas, né? Então, a cada momento, a cada decisão que você está tomando a decisão, você tem que explicar o porquê e deixar claro que essa é uma decisão sua na tomada de dados, na análise de dados. E aí, enfim, ele fala que enfim, a ciência de dados tem que estudar esse noise, essa interferência, para poder reduzi-la, né? Então, assim, a gente tem que, primeiro, reconhecer a existência dessa diferença, ter essa humildade que ele fala, assim, e entender que os resultados não são perfeitos e que existe, sim, ruído nesses resultados que são encontrados, e tomar isso com certa humildade e usar isso não como um impedimento no trabalho com dados, mas sim como um desafio, assim, metodológico e científico a ser não superado necessariamente, mas trabalhado, né? E aí, que ele vai colocar aqui, que é essencial mesmo, é que a gente entenda que todas essas decisões tomadas por esses pesquisadores, elas são muito pequenas, né? E aí, enfim, não parecem ser decisões conscientes, e sim somente ações nesse processo padrão de pesquisa, né? Que você tem principalmente, eu imagino, nos top journals, top centros de, enfim, publicação, né? Então, você entender que cada etapa, ela gera modificações dentro do trabalho, né? E aí, com isso, você vai ter um trabalho totalmente diferente, e é isso que deve ser levado em consideração no todo. E aí, por fim, eles dão um exemplo, né? Na medida do possível, eles liberam todas as informações que eles usaram para fazer o trabalho, que é uma coisa que a gente vem vendo cada vez mais, né? Quando os pesquisadores liberam todos os seus dados, enfim, toda a sua metodologia para que ela seja replicada. Então, a gente já vê isso acontecendo, mas eles voltam a apoiar isso, estimular que seja cada vez mais presente nos trabalhos, principalmente nos trabalhos com dados para ciências sociais, né?
E aí eles vão, então, deixar tudo ali aberto e também colocar que, enfim, esses resultados que eles encontraram estão associados à pesquisa que eles usaram, aos pesquisadores, ao tema que eles usaram, que é um tema que não tem consenso também, enfim. Ele até coloca também que pode-se analisar que o resultado, que assim, nem todos os trabalhos feitos são pesquisados, são publicados e de fato são tidos como resultados, assim, sérios, ou enfim, conhecidos por uma grande parte da população, ou enfim, pelos leitores. Então, não necessariamente essa diferença seria tão importante assim, mas eles concluem que grande parte que essa diferença é muito grande para ser desconsiderada, mesmo que todos os papers não sejam publicados. E que isso já é visto na própria ciência, assim, que pessoas vão se contradizendo ou vão chegando a resultados diferentes já. Então, você não pode usar essa questão de nem todos os trabalhos serem publicados ou publicáveis, que, enfim, essa diferença vem disso, assim. Mas acho que é isso. Eu vou parar aqui o slide. E aí, vou ver se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Isso depois eu sigo para o outro. Tranquilo? Alguma pergunta, alguém? Eu tenho Espero diversos comentários aqui. Diga. Um primeiro comentário. Eles mencionam, mas não entro muito, a história do Jorge Luiz Borges. Ele tem uma história que chama, que é quase que esse tema em si, The Garden of Forking Paths. Então, é o Jardim dos Caminhos Bifurcantes. Quase isso aqui atrás de mim. E é uma história muito boa. A gente leu a Biblioteca de Babel, e essa é uma outra, que inclusive acho que ela está lá no Google Drive. E Borges é geralmente ótimo, né? Ele tem essa coisa de complexidade. E a ideia lá é essa. A história é um soldado que ele tem que recuperar alguma coisa e cada momento ele tem que tomar uma decisão, e ele mostra que essas decisões são pequenas, mas acabam virando exponencialmente muitas e afeta o resultado. Então, assim, você vai fazer uma econometria. Então, o tempo todo você está tomando decisão. Então, você vai dizer assim, bom, eu tenho que mostrar que X afeta Y em alguns controles. Aí você diz assim, bom, eu vou botar os dados em logaritmo. Então, já é uma decisão. Você pode botar em logaritmo ou não. Aí eu vou dizer, eu vou tirar os outliers ou não vou tirar os outliers. Então, cada um daqueles caminhos já vira 2 outros caminhos. Aí eu vou cluster os erros ou não vou cluster os erros. Eu vou botar uma variável dependente lag ou não vou colocar. Eu vou repartir os samples. E tem tantas que você faz, no final das contas, que não é surpreendente que que pessoas diferentes teriam escolhido caminhos diferentes. Então, essa história é bem legal, tem tudo a ver. E eles mencionam, o tempo todo que eu estava lendo, dizem, puxa, isso é The Garden of the Forking Paths. Em algum momento eles citam lá, que é exatamente isso. E também, só um outro comentário aqui. Eu não sei pode fazer. Se vocês perceberam todo o feeling desse paper é muito parecido com o feeling do paper que eu apresentei do Por que políticas públicas falham. É mais ou menos essa mesma ideia de que políticas públicas você não tem como julgar elas, não sabe o que vai acontecer, tem não sabe o que pode acontecer, e mais, o que é mais parecido ainda do feeling é o seguinte, dizer, não, mas a gente resolve isso com mais esforço, com mais especialistas, com mais ciência, com mais computador, e aí você consegue resolver. E o que eles estão falando ali não é... E a mesma recomendação que eu faço, que no final no fundo, o que você tem que fazer é aceitar esse estado de coisas. Não aceitar. Tentar, claro, tentar empurrar a fronteira, mas estar ciente dessa limitação que existe, que sempre vai ser difícil. Sim. Eu acho que é bem também isso, assim, não de superá-la, entender que é meio insuperável, né, assim. Até porque se você supera, de certa forma, você faz todos os trabalhos de uma mesma maneira, né. Em teoria, o único jeito de você não ter essa diferença seria se todos os trabalhos fossem pensados da mesma maneira, ou todas as decisões fossem tomadas de uma mesma maneira, o que eu acho que também não é interessante, né. Não é também, assim, ciência, não é questionamento, né. Então, enfim,
entra também nessa questão. E, inclusive, eu tenho visto muito isso na minha monografia, né? Eu estou analisando dados da PNAD é uma pesquisa de uso do tempo sobre trabalho doméstico. E cada momento, assim, eu tomo decisões que são totalmente, que mudam o resultado do meu trabalho, né? Então, assim, uma decisões pequenas que vão se somando e que eu tenho certeza que se outra pessoa fizesse o mesmo trabalho tentasse fazer a mesma hipótese que eu faço com os mesmos dados que eu uso, ela não chegaria no resultado próximo de mim, assim. Então, acho que isso me fez crer menos em análise de dados como resultado tão pontual, assim. Mas eu achei esse paper muito bacana e, para quem não leu, ele é bem curto. Recomendo muito, porque ele é muito interessante. Eu acho que ele te faz mais cético em relação aos resultados que as pessoas chegam, né? Acho que é exatamente isso, assim, reconhecer e ter essa humildade, assim, na ciência como um todo, né? De que os resultados, eles têm limites claros, assim, eles estão ligados a quem fez, quando, como, enfim. E aí, eu vou fazer bem rápido aqui para não tomar muito tempo, a questão de redes. Vou mostrar aqui. Eu tô aqui no NetLogo, espero que vocês estejam vendo direitinho. E aqui eu queria falar sobre essa questão de times, né, que eu já vinha falando, que a gente estava analisando ali antes, porque, como ele coloca, né, ele controla para vários aspectos, mas eu queria ver, além dos aspectos, enfim, que são controlados, né, o quanto essa diferença de resultados que a gente vê na ciência, ela pode também estar ligada às pessoas com quem se trabalha, né, então, enfim, a influência dos pesquisadores também nisso, né, a gente viu essa questão meio única, né, essa variabilidade única de todas as decisões tomadas, mas, além disso, você tem ainda as relações entre pesquisadores, né, que com certeza que já são mais pesquisadas na ciência, né, mas também que são muito importantes. E aí, aqui a gente tem, enfim, várias coisas. A gente tem, primeiro, um lado esquerdo, esse max downtime, que é um tempo que a pessoa pode ficar sem participar de um time, antes dela se aposentar, digamos assim. Aí aqui a gente tem o team size na direita. Eu coloquei ele 3, porque eu queria fazer uns grupos pequenos, tentando emular ali o trabalho que a gente estava falando agora. Aqui, no P, eu tenho essa probabilidade de escolher para estar no meu grupinho, para estar no meu time, uma pessoa incumbent, uma pessoa que já tem experiência, que já participou de alguma coisa, nesse caso, digamos, uma pesquisa. E aí aqui, tendo escolhido essa pessoa que já tem experiência, qual a probabilidade de eu escolher uma pessoa com quem eu já trabalhei? Então, você tem essas duas probabilidades aí. E aí, aqui, a gente tem embaixo o link count, né, as quantidades de links e a proporção deles, né? O link azul, que vai estar aqui, e vai estar no gráfico também, plotado, ele demonstra pessoas newcomers, né? Então, pessoas que nunca trabalharam com as outras, são novas na pesquisa, e aí, entre elas mesmas. No verde vai ser uma pessoa, um newcomer e uma pessoa já com experiência. O amarelo são 2 pessoas com experiência. E o vermelho são pessoas que têm experiência e já trabalharam juntas. E aí, então, você já dá para ver que, enfim, se você tem muitos vermelhos, você tem pouca diversidade, né? As pessoas que trabalham juntas tendem a trabalhar mais juntas, e se você tiver uma proporção maior de amarelos e vermelhos, você vai ter mais um foco mais de pessoas que já têm experiência, né, trabalhando entre si, e você não tem tanta essa entrada. Verde, você está tendo uma entrada muito grande, verde e azul, uma entrada e um trabalho maior com pessoas que nunca participaram, né? E aí, nesse outro gráfico, a gente tem a porcentagem de agentes no Giant Component, né? Então, assim, pessoas que estão interligadas mesmo, qual é essa proporção das pessoas que estão nessa rede maior. E aqui o average component size, né? Qual é o tamanho de componentes, enfim, na nossa rede aqui. E aí, então, eu vou colocar o setup. Eu coloquei aqui o tamanho do time como 3. E aí, eu coloquei uma porcentagem de 70% para os dois, porque eu penso que um pesquisador, mas de novo, aí também tem a minha premissa, né, de que um pesquisador vai ter uma tendência maior a trabalhar com alguém já com experiência,
ou pelo menos uma predisposição maior a trabalhar com alguém que já tenha mais experiência, e escolhendo nesse sentido que ele vai ter uma predisposição maior a trabalhar com alguém que ele já trabalhou, talvez por proximidade, ou por, enfim, já saber como a pessoa trabalha, por gostar da pessoa, por intimidade, enfim. Essas foram as escolhas que eu decidi para a gente começar aqui. E aí eu estou colocando bem rápido para a gente ver. E a gente vê que a gente tem uma proporção até bem dividida. Vou deixar aqui passar. Tá, aqui, ó, tá. Então, a gente tem uma proporção bem dividida até entre vermelho, amarelo e verde. As pessoas, a gente não tem muita cooperação entre newcomers, né, entre pessoas que nunca participaram de uma pesquisa, o que é esperado, né, você tende a ter uma colaboração maior entre pessoas que nunca fizeram pesquisa com o que fizeram, até para, enfim, aumentar a credibilidade do trabalho desenvolvido e tudo mais. Mas você tem também uma porcentagem uma proporção grande de pessoas que estão trabalhando entre si, né? Então, elas estão trabalhando ali com pessoas que elas já conhecem e as pessoas experientes, de fato, tomam aqui a maioria, né? Mas experientes, vermelho e amarelo, elas têm uma proporção bem importante. Então, você vê que você chega a resultados muito diferentes em modelos, mesmo com as pessoas, em teoria, estando bem ligadas. Tanto que você vê que a porcentagem de agents no Giant Component, ela é considerável, ela varia bastante aqui, mas você tem uma porcentagem bem grande, assim, em grande parte do tempo. Então, você vê que aquelas pessoas, elas estão muito ligadas, e elas, estando ligadas, elas vão compartilhar metodologia, elas vão compartilhar experiência, elas vão compartilhar crenças e tudo mais, e mesmo assim, extrapolando também um pouco para o trabalho que a gente viu, elas vão chegar a resultados diferentes, totalmente diferentes, elas vão partir de uma mesma, talvez um mesmo dado, as mesmas perguntas da pesquisa, em uma mesma hipótese, trabalhar isso de maneiras diferentes, chegar a resultados e concluir questões sobre esses resultados de maneira totalmente diferente, mesmo estando ligadas, mesmo estando trabalhando ali entre si. Pode falar, professor. Eu queria perguntar, porque eu não conhecia esse aqui, então eu não sei se eu estou entendendo. É o que? É uma tarefa que eles têm que fazer? E tem alguma medida de performance, se vocês estão indo bem ou estão indo mal? Não, esse aqui não tem nenhuma medida de performance entre eles. Eu acho que essa é até uma sugestão que o próprio modelo coloca, assim, para melhorar e expandir o trabalho do modelo, mas não, eles fazem uma tarefa aqui, ele não especifica a tarefa que tanto que ele fala que são dados de vários tipos de trabalho, assim, são pesquisas, desde, sei lá, eram grupos da Broadway, assim, então um grupo de pessoas para fazerem uma coisa específica, até pesquisadores de psicologia e neurociência. Então, assim, são grupos de interação e produção. Então, assim, mas não tem nenhuma medida para, talvez, quão bom foi a experiência e qual foi o resultado obtido. Então, assim, ele peca, eu acho que nesse sentido, mas eu acho que essa interpretação que eu coloquei aqui é muito minha também, mas, enfim, eu achei interessante de ver essa ligação entre eles. E aí, a variação aqui dentro, qualquer variação no nosso P e no nosso Q muda muita coisa, né? Quando, se eu diminuo bastante aqui, coloco para 40%, a probabilidade de eu escolher uma pessoa com quem eu já trabalhei, você vê que a gente tem resultados bem menores agora pro vermelho em comparação ao verde, né? Então, você tem agora mais pessoas trabalhando só entre pessoas com experiência, e aqui, entre uma pessoa com experiência e um newcomer, e você tem aqui um grupo muito mais unido, né? Então, você vê que a diferença da porcentagem de agentes no Giant Component, né, nessa grande rede, ela é bem menor do que a gente tinha visto antes, o que faz sentido, porque agora eu estou mais disposta a trabalhar com pessoas que eu nunca trabalhei antes, né? Eu não preciso necessariamente trabalhar com uma pessoa que eu trabalhei antes. E aí, enfim, isso pode ser mais real
do que a minha premissa de 70% que eu coloquei antes, mas eu acho que isso varia também do que se entende, eu acho que sobre a predisposição das pessoas a trabalharem com alguém que elas já conhecem. Mas então, assim, você vê que isso é determinante nos resultados que a gente vai encontrar aqui desse network. Você quer fazer mais alguma pergunta, professor? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu acho que eu posso variar bastante aqui, mas que nesse sentido, essa variação, de fato, vai mudar bastante essa ligação entre eles. Aumenta o 3 do team size. Bom ponto. Você quer que eu aumente também a probabilidade de escolher uma pessoa com quem eu já trabalhei ou não? Pode deixa ser no 40. Só ver o que acontece. Tá. Vai para 1, né? Porque... que agora a gente tem o dobro do tamanho, né? A gente tem 6 agora no grupo, né? O team size tem 6. E você tem uma diminuição bem maior agora do trabalho só com pessoas que trabalharam juntas, né? O que faz sentido também, porque, enfim, o grupo é maior, né? Então, você tem aí uma dificuldade maior de trabalhar com pessoas que você já trabalhou, né? Mas, assim, exatamente isso, assim, eu acho que o tamanho do grupo influencia bastante no todo. O que eu estou sentindo falta aí é porque isso aqui tá me lembrando toda a coisa de redes, mas de cérebro coletivo mas o que está faltando para mim é o seguinte, é um custo de adicionar... não, mas o número do time é fixo, né? Eu estava pensando assim, que a decisão seria, vamos botar mais uma pessoa no time. É sempre bom, o benefício de colocar mais uma pessoa é que é mais conhecimento, que nós aqui não temos, mas o custo é que quem já trabalhou em grupo sabe como é o custo, né? Tem mais uma pessoa, os custos de transação, o custo de informação ficam maior. Então, mas acho que não é isso que eles estão pegando. Não, aí como eles controlam o tamanho de time, né? Então, assim, você não tem times... Esse é outro ponto que eles falam para expandir o modelo, assim, que a pessoa pode expandir, que é de controlar, deixar um espaço de tamanho para o time, né? Então, você pode ter um time de 3, um de 4, um de 5, um de 6, o que é diferente desse modelo, né? Como ele é tamanho limitado, a pessoa tem que escolher dentre as possibilidades, né? Mais 2 para trabalharem com ela, né? Então, você não fica pensando na questão, digamos assim, no ganho marginal de trazer mais um pesquisador para a sua pesquisa, né? Você meio que tem que trabalhar com 3, o que limita as nossas interpretações, né? Mas acho que para fazer ali, acho que ele fica mais simples, né? O modelo. Mas realmente, acho que tem mais coisas que seriam interessantes a serem trabalhadas. Mas esse foi o link que eu tracei, digamos assim, entre o paper que eu falei hoje e essa questão de formação de times, né? Que eu acho que são 2 aspectos que trazem mais variabilidade, assim, para o projeto. E como a gente viu essa ligação tão grande que existe entre pesquisadores e entre pessoas, digamos, de um mesmo meio que pesquisam o mesmo tema, não só vendo esse resultado da rede, mas sabendo que essas pessoas estão muito interligadas, não se esperaria também tanta variabilidade como a gente vê, né? Então, assim, realmente os resultados do paper são muito impressionantes. Mas eu acho que é isso sobretudo, gente. Perdão por ter falado tanto, espero que vocês tenham achado interessante. É interessante. Isso me lembra também o Hidalgo e Hausmann, a ideia do conhecimento tácito coletivo. Essa que é a beleza de times, né? Porque times tem, quando você põe mais uma pessoa, ela traz um conhecimento que você só consegue com ela no time. Você não consegue download na internet, não consegue pegar em outros lugares. Então, nesse sentido. Com grande coincidência, segunda-feira saiu no Journal of Economic Perspectives, saiu 2 trabalhos que eu vi citados em vários lugares desde então no Twitter. Um é sobre a Odebrecht, isso não tem a ver com o curso, é só porque um monte de brasileiros mandaram. É um trabalho sobre a Odebrecht, como o estilo de corrupção que eles fazem. Mas o outro é sobre o número de coautores em economia, como é que tem mudado, e times. Tem um gráfico assim, o número de papers solos, que eram a norma, né? Era ou solo ou duplas, quase todos os papers. De vez em quando tinha um com 3, raramente com 4. Hoje não, hoje a média é 3,5, alguma coisa assim. Não chega a esse que você apresentou, que tem 100 e tantas pessoas, mas o caminho é esse, mais ou menos.
E eu já tinha visto esse resultado para ciências em geral. O Scott Page tinha mostrado isso, o Brian Uzi tinha um sobre ciência e música e tudo mais, mas saiu para economia. E é bem claro que isso está acontecendo, né? Muita gente diria assim, não, mas isso é um jeito de burlar, assim, multiplicar o crédito. Mas não, eu não acho que é isso, sabe? Põe um monte de gente, aí todo mundo põe no currículo, fica todo mundo feliz. Eu não acho que é isso. Eu acho que o conhecimento está crescendo tanto, cada vez cada pessoa sabe um pedaço menor, então você tem que ter times. Só deixa eu mais... do ensino, né? Mais pessoas estudam todos os tópicos, né? A gente tem mais pessoas no mundo, mais pessoas tendo acesso à universidade, enfim, acho que faz todo sentido você ter mais pessoas trabalhando e mais internet, pessoas mais conectadas, né? Acho meio pobre falar que antes a gente tinha menos e agora a gente tem mais porque as pessoas querem se aproveitar, assim. Mas é bem interessante isso, concordo 100%. Eu só queria realçar uma coisa do resultado do primeiro paper, que eu não tinha percebido que era isso no começo, mas eu acho isso bem interessante. Assim. Primeiro que a pergunta é uma pergunta bem... tem muito essa noção, a gente ouve isso muito a ver com o Covid, assim, fulaninho não acredita em ciência, ou eu acredito em ciência. Sim, mas eu acredito em ciência, mas não é o caso, o paper está mostrando isso, que não é o caso aqui, assim, que tem uma verdade em cima de um morro brilhando lá, assim, que é a verdade, é muito mais complicado do que isso. E a pergunta, assim, se eles perguntam para um monte de gente, tem um survey imigração. Então, assim, você acha que imigrantes deveriam ter direito ao SUS, por exemplo? Um venezuelano. Chega um venezuelano na sua cidade, o SUS já tem fila grande, o venezuelano tem direitos ao SUS. Então, esse tipo de atitude. Então, a pergunta, Bel, e você viu que os resultados, alguns sim, alguns não, mas mesmo entre os sim, alguns, o coeficiente, uma ordem de magnitude maior, um é 0,5, o outro é 0,05, o outro é 0,5. Então, os resultados estão em tudo quanto é lugar. E mais, aí esse que é o resultado que eu acho interessante. Você diria assim, não, mas isso eu posso explicar, porque esse pessoal aqui que fez de esquerda, esse de direita. Esses são de universidades federais, esses são de universidades privadas. Esses são estrangeiros, esses são brasileiros. Esses são homens, esses são mulheres. E eles mostraram que, mesmo controlando, ou esses têm PhD, esses não têm PhD, são economistas, esses são sociólogos. Mesmo explicando tudo isso, ainda não é isso que está explicando a variabilidade. Não é ideologia, não é mais nada. É simplesmente the forking paths. É que você tomou uma decisão. Isso é coisa. Caos. Extreme sensitivity to initial conditions. Aquela uma decisãozinha que você tomou, parecia inócua, você tomou no começo da sua pesquisa, te colocou numa direção, num pedaço do landscape, onde tem um tipo de resultado e aí outros foram para o outro lado. Tá bom, então, obrigado, Luísa. Agora, João Vitor vai apresentar também. Então, acho que já está compartilhado, pode ir. Só um minuto, por favor. Aqui. Tá dando para ver direitinho? Tá. Tá, tranquilo. Então, boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Eu vou apresentar agora o artigo chamado The Complexity Era in Economics. Ele foi publicado no Review of Political Economy em julho de 2011 e ele foi escrito por 3 autores, né? O Richard Holt, que é da Southern Oregon University, o J. Barclay Rosser, que é da James Madison University, e o David Colander, que é da Missouri College. Esse David Colander, inclusive, eu cheguei a dar uma pesquisada mais sobre os artigos dele. Ele, aparentemente, é um nome muito grande, assim, dentro da complexidade, né, da abordagem da complexidade em economia. Eu vi que ele tem diversos artigos e livros sobre isso, e eu achei bastante interessante esse artigo aqui. Bom, primeiramente, o artigo ele tem como objetivo discutir as bases do que eles chamam de era da complexidade, que seria a era do futuro dentro da economia, e quais são as consequências dessa era da complexidade, tanto na compreensão de fenômenos econômicos,
quanto na atuação do economista, né, na profissão do economista. O artigo em si, ele é um paper assim, de discussão mesmo, ele não é muito ele não se utiliza de dados nem nada do tipo, é mais de opiniões e de discussão. Eu achei bastante interessante o que eles falam aqui, é muito do que a gente viu durante o curso. Bom, eles começam falando sobre o que eles acreditam que é o futuro da economia, né? Como será o futuro da economia, da ciência econômica. Que a gente vai ter o fim da era da economia neoclássica, né? E a substituição dessa era por uma nova era, que é o que eles chamam de era da complexidade, né? Justamente o nome do artigo. Eles falam sobre isso um pouco mais no artigo de 2004, The Changing Face of Mainstream Economics, que é do Cole Lander também. E, bom, eles dizem que essa nova era, ela vai ser caracterizada pela aceitação da economia enquanto sistema complexo. Isto é, hoje, por mais que a gente já tenha um movimento crescente em direção a esse entendimento, ainda não é ampla assim a compreensão e o entendimento da economia enquanto sistema complexo. E eles dizem que cada vez mais a economia, a ciência econômica caminha para isso, né, para essa compreensão da economia como sistema complexo. E aí, eles começam a falar sobre como que esse futuro da economia vai surgir, né? Eles dizem que esse futuro da economia vai surgir do trabalho de diversos economistas, sejam eles ortodoxos ou heterodoxos, né? Menos ortodoxos, enfim. Eles dizem que vai surgir do trabalho de muitos economistas juntos, não vai ter um único expoente. E eles dizem que eles começam a falar essa questão de trabalho, né? Eles dizem que a maior parte do que é feito atualmente na área de estudo econômico não será relevante no futuro, enquanto que algumas áreas que são consideradas pequenas atualmente serão as bases do que a economia se tornará. Isto é, eles dizem que aqueles grandes estudos, né, aqueles temas que são muito debatidos, que são muito grandes dentro do estudo econômico atual, não será tão relevante a longo prazo quanto algumas novas áreas que estão surgindo no momento, alguns estudos que são inovadores, né, utilizam-se de diferentes abordagens, e esses novos estudos, né, com diferentes abordagens, que são considerados pequenos hoje, eles serão as bases do que a economia vai ser no futuro. E eles dizem que isso é um processo histórico da economia. Ele dá como exemplo a época em... só deixa eu tirar o som aqui, porque senão vai ficar atrapalhando um minuto. Senão vai ficar atrapalhando as notificações aqui. Visualizando. Certo. Os autores dão como exemplo a época em que, dentro do estudo da economia, se utilizava muito da análise marshalliana, né, de Marshall, que era que se tornou um mainstream da economia em um determinado momento, e justamente nesse momento os estudos de Warras e Edgeworth estavam sendo desenvolvidos, e naquele momento eles eram pequenos, mas logo depois a abordagem econômica baseada mais na matemática, né, uma abordagem matemática para a economia, passou a ser o que a gente conhece como mainstream, né? Então, é um processo histórico. O que é pequeno hoje, que não é tão relevante no momento, no longo prazo, tende a ser muito importante para determinar as bases do que será a ciência econômica. Bom, nesse sentido, eles dizem que para julgar a relevância de uma contribuição de um estudo, a gente tem que olhar para o futuro e não para o passado ou mesmo para o presente. E eles dizem que o sistema contemporâneo, o sistema que a gente tem agora de publicação em revistas, ele não leva isso em conta, né? Na verdade, esse sistema de publicações, ele olha muito para o passado e encoraja os economistas a continuar utilizando métodos e abordagens já estabelecidos, de forma que existe pouco incentivo para os economistas procurarem novas abordagens, procurarem novos métodos, e isso acaba sendo um pequeno problema, assim, né? Realmente a gente não tem tanto incentivo, tanto que a gente vê que
cientistas, no caso, economistas que fogem um pouco muito daquele eixo que a gente conhece como mais mainstream, eles acabam não conseguindo publicar seus artigos em revistas grandes, porque elas realmente têm esse olhar para o passado. E para os autores desse artigo, com o passar do tempo, a visão da economia complexa tende a ser cada vez mais aceita. Por mais que existam ainda alguns empecilhos, exista uma certa engessamento da economia, né? Por mais que possa existir um certo engessamento, a economia tende a cada vez mais caminhar para essa abordagem complexa, porque, de fato, a economia é um sistema complexo, ela está em constante mudança, existem diversos fluxos dentro da economia, assim como a própria profissão do economista, né? Eles chegam a dizer que a profissão do economista também é um sistema complexo, porque os economistas lidam com a economia complexa. Então, as ideias, os métodos, os estudos, as abordagens utilizadas pelos economistas estão em constante mudança. Logo, o trabalho do economista também é complexo. E eles dizem que, nesse futuro da economia, na era complexa, para lidar com essa complexidade, os economistas tendem a adotar técnicas matemáticas, analíticas e estatísticas novas, né, para se ajustar justamente a esse caso. E existe uma tendência muito grande de divisão de trabalho, como especialização de economistas de teoria, né, os teoristas, e também estatísticos. E com isso, a gente tem uma redução do uso de modelos com premissas a priori, que é o que a gente vê muito ainda utilizado hoje, e, consequentemente, a gente vai ter uma adoção maior de modelos empíricos, né? A gente não vai adotar aquelas premissas que, muitas vezes, a gente tira da cabeça, mesmo que a gente acha que mas sim vai adotar premissas com base empírica, né? Com base em dados, de fato. E eles dizem que, nesse futuro, a economia não mais buscará resolver grandes perguntas, mas questões mais pequenas e específicas. Eles dão como exemplo o caso da grande discussão que existe hoje do nível de intervenção estatal sobre a economia, né? Qual é o nível de intervenção estatal que deve ter dentro da economia para a gente ter eficiência? Eles dizem que esse tipo de questão tende a diminuir muito no futuro e os economistas eles vão buscar a responder coisas mais pequenas, como, por exemplo, quais são as variáveis, quais são os mecanismos da economia que eu tenho que mexer para atingir um determinado objetivo, né? No caso, isso é uma pergunta muito feita pelos policymakers. Então, é isso que a economia vai buscar mexer mais. E aquilo que eu falei, né, a profissão do economista também seria um sistema complexo em constante mudança. E aí, a partir disso, eles dizem que para a gente entender um pouco melhor a abordagem complexa da economia, a gente tem que observar, a gente tem que entender algumas visões da complexidade, né? Ele diz que existem diversos conceituações de complexidade, do que seria complexidade e o que ela envolve, mas aqui eles adotam três principais que estariam muito relacionados às questões, aos estudos econômicos, digamos assim, que seria a visão geral, a visão dinâmica e a visão computacional. Primeiramente, com relação à visão geral, é aquela que a gente viu bastante durante esse curso, de que um sistema complexo é um composto de um grande número de partes que interagem de maneira não simples, e eles focam bastante na questão de que a soma das partes não é igual ao todo. Então, seria basicamente isso o sistema complexo, né? Aquele conceito que a gente tem na cabeça mesmo da própria matéria. E aí, essa visão geral, ela tem um foco na estrutura hierárquica de sistemas. Essa visão geral, ela engloba várias outras visões que estão dentro dessa abordagem complexa, como é a questão da teoria da informação e cibernética, e também compreende as vanguardas econômicas da atualidade, que é algo que eu vou falar um pouco mais para frente. E aí os autores eles dizem que essa visão, quando a gente está analisando, né, essa visão geral da complexidade, a gente consegue perceber, apontar dois problemas centrais no estudo econômico atual. Que o primeiro é um
um problema bem antigo, inclusive, que é a relação entre a macroeconomia e a microeconomia. Justamente, essa relação ela bate justamente naquela questão de a soma das partes não é igual ao todo. Então, é um problema que a gente tem dentro da economia, né? Existem vários métodos assim que os economistas buscaram para tentar burlar isso, né? Para não chegar em resultados que não sejam de fato tão reais, que é, por exemplo, se utilizar eles até colocam aqui só um minuto, de modelos analíticos, de modelos que se utilizam de agentes representativos e outros, mas a questão é que existe ainda um grande problema, né? Uma grande pedra no sapato, digamos assim, essa relação entre a macro e a microeconomia. O que eu achei muito interessante é que eles citam que dentro da abordagem complexa no estudo da economia, existem alguns autores que hoje estudam um meio termo entre macro e microeconomia, que é o que eles chamam de meso, e isso seria uma discussão que está crescendo dentro da complexidade econômica, né? E eu achei bastante interessante, eu não conhecia sobre. E aí, eles também falam que o outro problema central da economia diante dessa visão seria a emergência espontânea de estruturas de ordem superior a partir de estruturas de ordem inferior, que é justamente a falácia da composição, né? Aquela questão de a soma das partes não é igual ao todo, de uma maneira mais geral. Aí, passando para a visão dinâmica, eles dizem que um sistema, eles, no caso, citam autores, né, que dizem que o sistema dinâmico é complexo se endogenamente não tende a um ponto fixo, um ciclo limite ou uma explosão. Com relação a isso, eu entendi que essa visão dinâmica estaria associada justamente ao fato de que em sistemas complexos, muitas vezes, a gente não tem um equilíbrio único, né? A gente pode ser que não chegue a um equilíbrio. E aí eles citam o trabalho de Horgan, de 1997, que essa visão dinâmica contém 4 abordagens sucessivas baseadas em dinâmicas não lineares, que é a cibernética, a teoria da catástrofe, a teoria do caos e Small Extent Complexity, que eu vou falar um pouco mais agora, que é algo que tem sido utilizado bastante dentro de estudos, e é uma abordagem com ênfase em interação de agentes dispersos e heterogêneos, inexistência de um controlador geral global dentro da economia, hierarquias transversais com interações emaranhadas, adaptação e aprendizagem contínua dos agentes em evolução, novidade perpétua e dinâmica fora de equilíbrio sem presunção de otimização, que é muito dos pontos, né, que a gente abordou dentro dessa matéria, né, que é justamente do sistema complexo, dinâmico e adaptativo. E, por fim, a visão computacional, que eu já vou ser um pouco sincero, eu não entendi muito bem a explicação dos autores, ou mesmo a abordagem que eles deram para isso dentro do artigo. Eles dizem que decorre da teoria da informação, e dentro dessa visão computacional, um sistema só é verdadeiramente computacional complexo se não for computável, e que os defensores dessa visão argumentam uma maior precisão, e por isso essa visão ela é um melhor veículo para pesquisa científica em economia. Mas os autores dizem que essa visão computacional seria pouco útil na questão da profissão do economista enquanto sistema complexo, já que os economistas, a profissão do economista também está em constante mudança, né, pelas visões e abordagens novas. E aí, a partir disso, eles dizem que os principais contextos e visões utilizados dentro da economia com essa visão de complexidade seria justamente aquela visão geral e a visão dinâmica. E a partir disso, eles falam sobre as vanguardas da economia atual, né? Quais são as áreas de pesquisa que fazem parte dessa abordagem complexa nova que vem tomando espaço dentro da economia, né, e que tem uma abordagem que diferente do que a gente conhece da economia neoclássica mainstream. Primeiramente, a teoria dos jogos evolucionária, que eles dizem que vem mudando a forma como as instituições são analisadas e
agregadas dentro de determinadas análises econômicas. A economia ecológica, que também tem mudado muito a visão de como a sociedade, a economia, ela se relaciona com o meio ambiente. A economia comportamental, que a gente sabe que prega muito a questão de que o agente não é racional por completo, né? Igual é um dos pressupostos fortes que a gente tem dentro de economia. A econometria, que se utiliza muitas vezes de métodos e técnicas para conseguir superar algumas limitações que a gente tem dentro da estatística básica. O Agent-Based eu acho que... Não, tá certo. O ACE, que é o Agent-Based Computational Economic Analysis, que são modelos baseados são modelos econômicos baseados em agentes, e também a gente tem economia experimental, que seria um grande guarda-chuva. Eles dizem que entra muita coisa dentro dessa economia experimental, novas metodologias, novas técnicas de pesquisa, enfim. Bom, com relação a essas vanguardas, elas, em graus variados de andamento, elas estão se inserindo no mainstream econômico e estão alterando a percepção desse mainstream sobre si mesmo, sobre as suas suposições, enfim. Mas essas mudanças que a gente tem dessas vanguardas, né, entrando cada vez mais dentro do mainstream, ainda não foram percebidas dentro de livros de economia, porque esses ainda focam muito nos modelos macroeconômicos e microeconômicos de maximização em busca de eficiência e suposições de racionalidade, egoísmo e equilíbrio único. Com relação a isso, pelo que eu entendi do que os autores colocaram dentro do artigo, é basicamente a ideia de que, no sentido da academia ensinar, né, gerar novos economistas, né, as pessoas que estão estudando agora para se tornarem economistas, ainda se utilizam muito dos textos que a economia mainstream mantém há algum tempo já, como o livro do Varian, livros de macroeconomia, e para que essas mudanças propostas por essas vanguardas cheguem até a academia nesse nível, na formação de novos economistas, vai demorar um pouco ainda, não é um processo tão rápido, é um processo um pouco mais a longo prazo. E eles falam sobre essas suposições que a gente tem dentro desses modelos ainda em livros de economia, que dentro das vanguardas os pesquisadores estão expandindo o significado de racionalidade para incluir uma gama muito mais ampla de ações do agente que refletem ações reais. Então, as vanguardas estão tentando cada vez mais fugir e flexibilizar a ideia de racionalidade dos agentes. Também estão se afastando de uma visão estreita de egoísmo, de maneira a representar agentes que, embora sejam individuais, isto é, eles, claro, vão querer o próprio bem-estar, eles também estão preocupados com o meio social e o bem-estar dos outros. E, por fim, também estariam se afastando da suposição de um único equilíbrio e estariam lidando com sistemas muito mais complicados, que têm equilíbrios múltiplos, path dependence, e nenhuma resposta clara. Então, a gente estaria transicionando, né, de uma economia com pressupostos de racionalidade, egoísmo e equilíbrio para uma economia que vai tentar abordar mais um comportamento intencional por parte dos agentes, um interesse próprio esclarecido, os agentes eles não são necessariamente egoístas, e também a sustentabilidade. Por fim não, eu acho que é o penúltimo tópico. A gente tem também mudanças nos métodos de pesquisa, que eles falam sobre como a gente vai cada vez mais abandonar a dedução pura e adotar a indução empírica, né? A gente vai deixar de utilizar as presunções a priori, como a gente costumava fazer, e se utilizar de indução empírica. E ele cita, nesse sentido, que é muito utilizado hoje já, o Agent-Based Modeling. E, por fim, eles só fazem um pequeno asterisco assim, sobre o caso da macroeconomia moderna, sobre como a macroeconomia ela ainda está um pouco, não digamos atrasada, mas ela ainda não adotou tanto essa abordagem complexa como outros ramos da economia, né, como a microeconomia. Por quê? A macroeconomia atual
ela surgiu de um processo de afastamento da macroeconomia dos anos 60, aquela mais keynesiana, em direção a uma teoria baseada em modelos abstratos de agentes representativos que dependem fortemente de pressupostos de equilíbrio, isto é, uma macroeconomia microfundamentada. Eles dizem que, na verdade, é bem compreensivo esse processo, né, já que a macroeconomia dos anos 60 ela se baseava em alguns pressupostos muito fortes e que, na época, eles não tinham muito como estudar. Então, por isso, cada vez mais eles buscaram uma alternativa para tornar essa macroeconomia, digamos, mais estética e um pouco mais aceitável no ponto de vista mainstream, que seria adotar os pressupostos da microeconomia. E essa macroeconomia seria justamente a macroeconomia neoclássica, a RDC ou a DSGE, que se utiliza de DSGE, né? E eles dizem que a macroeconomia, com a abordagem complexa, ela vai buscar entender por que há tão pouca instabilidade, onde interações complexas intuitivamente podem gerar o caos. Isto é, a economia é um sistema complexo, muito difícil da gente conseguir modelar, praticamente impossível. Então, assim, a abordagem complexa da macroeconomia buscar entender por que, na verdade, existe pouco caos em meio a tanta possibilidade de caos que poderia acontecer, né? Eles dizem que existem muitos meios de gravidade, pontos de gravidade dentro da economia que atraem a economia para esse centro e ela se torna, de certa forma, estável, né? Não gerando caos, mas a gente não tem um equilíbrio único, como muitas vezes a gente tende a acreditar e se utilizar dentro de modelos macroeconômicos. Então, por fim, o artigo, os autores, né, eles dizem que a economia ela caminha para um futuro mais aberto a todas as abordagens que constituem a complexidade e que esse movimento, para o que eles chamam de era da complexidade, não vai ser necessariamente suave e vai exigir eliminações e especificações cuidadosas. Com relação a essas eliminações, eles dizem que já existem novos métodos e abordagens surgindo atualmente, mas muitas têm se tornado, digamos assim, moda. E existe uma necessidade de analisar via eliminação o que, de fato, pode ser utilizado e tem capacidade de gerar frutos no futuro da economia e o que não tem. Seria basicamente essa a ideia do artigo. Ele é um artigo bem mais de discussão, como a gente pode perceber, mas eu acho ele bem interessante assim, sobre os pontos que ele aborda, sobre essa questão das vanguardas econômicas e sobre como a economia tende a caminhar para esse futuro com uma abordagem complexa, que é algo que, pessoalmente, antes de ler o artigo, eu não sei se eu ainda estou totalmente convencido, mas, assim, era algo que eu não via pessoalmente com muita facilidade, né? A economia andando para um futuro como esse, já que me parece, assim, pelo que eu já tive contato, de que a economia e a academia, na verdade, são bem estáticas, né, engessadas, mas eu achei bastante interessante o artigo por conta disso. É isso, professor. Obrigado. Eu não conhecia esse trabalho. Ele é um pouco, no propósito, parecido com... Lá no começo do curso tinha um paper do Brian Arthur, meio assim, taking stock, né? Vamos ver qual é a situação hoje. E tem um do Hidalgo também, que saiu esse ano sobre Complexity Economics. Então, é nesse estilo, só que a diferença é que esses dois que eu falei são hoje. Esse seu é 10 anos atrás, mas isso cria uma oportunidade para a gente. Então, deixa eu perguntar para vocês. Então, estão lá fazendo várias previsões e eles dizem a própria ciência de economia ou qualquer outra, é um sistema complexo, é um monte de gente interagindo, tem pesquisadores, professores, alunos, editores, journals, as outras disciplinas, e a gente sabe que prever qualquer coisa de um sistema complexo é perigoso, né? Então, eu pergunto para você, aonde que você acha, você consegue citar alguns exemplos onde você acha que eles acertaram e outros que você acha que eles erraram ou não conseguiram enxergar do que aconteceu? Eu tenho alguns, depois eu posso também falar. Com relação a isso, professor, inclusive, quando eu estava lendo o artigo, como eu falei,
no final da apresentação. Eu não sei se eu fui completamente convencido assim pelo que eles apresentaram. Eu achei interessante, mas eu pessoalmente ainda vejo que o mainstream econômico ele é meio estático assim, né? Então eu não vejo os economistas abandonando tão facilmente os pressupostos que eles adotam, mas assim, eu achei interessante algumas coisas que eles colocaram aqui, como a questão da economia comportamental, que é algo que eu tenho visto crescer bastante, né, dentro das discussões de economia, com relação a algumas coisas assim, a economia ecológica. Chegou até a ter uma palestra sobre isso no Fórum de Economia do ano passado, e eu gostei bastante da apresentação, mas assim, é um ponto que inclusive eu não vejo crescendo tanto dentro da economia, pessoalmente, porque parte de alguns pressupostos que me pareceram estranhos e também eu acho que a economia ambiental em si, né, que ainda adota os pressupostos microeconômicos, ela ainda é muito forte e eu acho que ainda tem bastante coisa para se extrair dela. E eu também acho que, com relação à macroeconomia, ele tem que, atualmente, né, a macroeconomia, ela não tem tanto essa abordagem complexa, e pessoalmente eu acredito que se chegar um momento para essa macroeconomia adotar essa abordagem, vai ser num futuro muito distante, porque eu acho muito difícil a gente desistir de utilizar, né, a gente deixar de lado modelos que a gente utiliza macroeconômicos hoje, que são modelos que basicamente baseiam e dão direção para todas as políticas econômicas e sociais que a gente realiza hoje, por parte dos policymakers, né? Então, eu vejo com certa dúvida algumas coisas que eles levantaram nesse sentido. Quais que o senhor acha que eles viajaram um pouco? O que eu acho que eles acertaram? Então, bom, vamos ver isso. Que eles acertaram, eles falaram assim, você mencionou agora, vai ser abandonar as grandes perguntas e ir para perguntas pequenas. Isso é exatamente o que aconteceu com a economia. E talvez já estava acontecendo, então não é tanto uma previsão, mas a gente foi nessa direção. As grandes perguntas, por exemplo, qual que é o papel do Estado, a intervenção. Não, hoje em dia, assim, é um programa específico na área municipal de Fortaleza para pescadores, e eu vou provar que esse programa teve um impacto e aumentou o emprego, alguma coisa assim. Então, foi muito nessa direção de abandonar essas grandes questões. Outro que eu acho que eles acertaram o jeito que você falou, que eles falaram, vai ter mais indução empírica do que dedução pura. O jeito que eu diria isso é menos modelos matemáticos, que quando eu era um aluno de economia, no começo da minha carreira, eu já mencionei isso aqui, é isso que valia. A parte empírica, você não tinha respeito nenhum. Se você fazia a parte empírica, você era cidadão segunda classe, ninguém queria saber. Isso mudou completamente, completamente. Hoje em dia, a honra toda está em você ser um cara que faz a coisa empírica e consegue realmente usar os modelos de causalidade de maneira rigorosa. Então, isso mudou, mas, claro, com aquele custo de que as perguntas ficaram bem específicas e não tem validade externa tão grande. Uma coisa que eu acho que ele errou, ele está prevendo um impacto maior de modelos baseados em agentes, isso ainda não aconteceu. Eles estão aí, eles são legais, mas ainda não convenceram todo mundo e não está claro, eles até mencionam isso, como que você vai usar isso, não está claro como é que você publica um resultado, isso é uma coisa que tem que ser resolvida. E esse tipo de texto é engraçado, tem aquele desenho, coisa de desenho quadrinho, é um barbudo com uma placa assim dizendo o fim está chegando, né? O fim está chegando, assim, geralmente é um maluco. E tem em todas as áreas, eu acho. Então, do mesmo jeito que eles estavam fazendo isso para complexidade, deve ter alguém fazendo para, sei lá, para pós-keynesianismo, não sei o quê, então vários outros. Então, não pode estar todo mundo certo, né? Mas eu aposto que eu acho que vai ser complexidade. E eu mencionei isso lá no começo. Eu acho que o jeito que vai acontecer não é um raio que vai cair e mudar a profissão. Isso vai vir, não vai vir de fora, não vai ser alguém de fora que vai chegar, os físicos conseguem. Está aqui economistas, como é que faz? Não vai ser assim. Vai ser de dentro,
aos poucos, mas vai ser um phase transition, vai ser aos poucos, assim, parece que nada está acontecendo, mas vai ter uma transição de fase e, de repente, todo mundo é um economista de complexidade e sempre foi. Eu digo isso porque instituições foi assim. Eu participei muito dessa coisa de instituições, desde o período onde era considerado algo bobagem, de fora, nós não precisamos disso, até de repente, assim, sem você perceber como, de repente, todo mundo é um institucionalista e sempre foi, e sempre dizia isso, e eu acho que vai ser assim. Eu espero que seja assim também, porque eu acho que economia é muito bom, né? Os modelos econômicos é só saber para que usar, quando usar, como usar, e essa transdisciplinaridade tem que aumentar. Eu tinha mais um comentário aqui, alguma coisa... o que eu achei que eles não captaram bem, eles não mencionaram que da parte de cultura e de evolução, que eu acho que faz parte de complexidade. Eles mencionaram teoria dos jogos evolucionária, mas é meio que outra coisa. E eu acho que isso já está acontecendo. Que cultura... Eles mencionaram também a premissa comportamental. Você disse que as pessoas menos egoístas, né, mais então, é um pouquinho isso, mas eles não chamaram de cultura, eles não ousaram falar a palavra cultura ali. E naquelas apresentações eu argumentei que isso já está acontecendo um pouco em economia. Então tá, alguém tem mais algum comentário sobre esse trabalho aí? Então tá, ótimo. Então eu agradeço os apresentadores e os outros me deixem saber antes, o mais cedo possível, o trabalho, porque daí eu já eu aviso os colegas também, ponho o link para o trabalho, que se der para ler os trabalhos antes, é muito mais interessante para todo mundo. Então tá bom. Então a gente fica assim e volta terça-feira. Obrigado de novo para os apresentadores. Você ter coragem de ser os primeiros de novo. Valeu. Tchau.